Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje aqui é o primeiro react. E galera, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever. O vídeo aqui que a gente vai ver, o vídeo que a gente vai reagir se chama Os Sons Mais Altos do Mundo. Lá do canal Refúgio Mental. Vamos assistir esse vídeo aqui, né? Vamos ver o que ele tem de interessante pra falar pra gente em 3, 2, 1, play. Olá pessoal, é bastante provável que às vezes pareça que não há no mundo nenhum barulho mais alto do que a furadeira do seu vizinho, especialmente nas manhãs dos fins de semana. Mas isso está longe de ser assim. Além daqueles barulhos que nos rodeiam diariamente, como o rugido dos trens, do metrô, a música dos fones de ouvido, o ronco do motor dos carros que passam e o choro das crianças, há também aqueles sons que podem ser letais. No vídeo de hoje falaremos sobre os 10 barulhos mais altos do planeta. Vamos lá. Show de rock. Na verdade, qualquer show de música ao vivo, especialmente se você gostar de ficar perto do palco, é um verdadeiro desafio para o seu aparelho auditivo. Mas se você for fã de shows de heavy metal, então seus ouvidos com certeza sofrem. De acordo com os especialistas, os sons de 110 a 120 decibéis são o máximo que uma pessoa consegue aguentar sem sentir dor. Em 2009, o grupo Kiss fez um show no Canadá no qual alcançou 136 decibéis. Égua! Um barulho desses afeta não só os órgãos da audição, mas o corpo todo. Ele causa, por exemplo, a destruição de células nervosas e a ruptura de pequenos vasos. Mas não corra para vender os ingressos do show da sua banda favorita. Essas sérias consequências são mais prováveis em um engenheiro de som, que é submetido a esse tipo de exagero sonoro todos os dias. A chance de você ficar surdo se ocasionalmente curtir os acordes das guitarras elétricas e a batida de uma bateria é extremamente pequena. Trovão. Com certeza a maioria de vocês já se escondeu do terrível estrondo de um trovão debaixo das cobertas, pelo menos uma vez na infância. Os cientistas estimam que o volume deste fenômeno natural é um pouco mais alto do que o de um show de música pesada e pode chegar a 120 decibéis. E em certos casos, um barulho tão alto pode ser realmente perigoso para o ouvido humano. É verdade. Muitos pensam que os trovões estão em um lugar e nós em outro. Eles estão lá longe e o som se espalha pelo espaço. De maneira geral, sim, o som realmente se espalha pelo espaço em ondas. Mas as moléculas que se movem no espaço de forma caótica, elas preferem seguir em linha reta, deslocando outras, transferindo o impulso para elas e retornando ao seu lugar. Portanto, mesmo um fenômeno aparentemente distante como o trovão pode ter um impacto direto no corpo humano. Disparo de artilharia. Além do dano material óbvio que um canhão é capaz de causar ao inimigo durante uma batalha, não podemos esquecer do seu som ensurdecedor. Ele também pode ser usado para causar o chamado trauma acústico. Não é de se admirar que um tipo de arma moderna sejam as bombas acústicas. Alguns países preferem usá-las, já que essa munição não causa vítimas fatais. Você provavelmente já ouviu falar sobre alguns truques que os atiradores costumam usar no campo de batalha, como por exemplo, abrir a boca antes de atirar para reduzir o choque das ondas sonoras em seus ouvidos. Afinal, o volume de uma arma de artilharia de aproximadamente 130 decibéis excede o limiar de dor e se aproxima do ponto crítico humano. É claro que, para proteger o corpo do impacto constante deste tipo de ruído, apenas abrir a boca não é o suficiente. Portanto, hoje em dia, o uso de equipamentos especiais de proteção contra o ruído é obrigatório em todos os exércitos modernos. Prova de arrancada.
Imagine o barulho dos carros numa pista de Fórmula 1, multiplique-o por 2 e você terá o som que os corredores de rua fazem. As provas de arrancada são um tipo de corrida que surgiu na América do Norte e é considerado o mais ruidoso do mundo. Segundo a regra, a distância nessas competições é de pouco mais de 400 metros ou um quarto de milha. A prova, que é realizada em uma pista reta, consiste em acelerar o máximo o carro, a moto e às vezes até o barco. Para comparação, o som emitido por um Boeing 747 de 400 toneladas durante a decolagem é de apenas 90 decibéis. Segundo os cientistas, 150 decibéis já são suficientes para causar uma ruptura no tímpano. Se você colocar balões em uma sala com essa onda sonora, eles explodirão imediatamente. Mas essas advertências não parecem assustar os fãs das corridas de arrancada. A propósito, se você quiser ver uma corrida dessas ao vivo, esteja preparado para não poder compartilhar suas impressões com seus amigos durante a prova. Os frequentadores desses eventos dizem que escutar alguém falando durante eles é uma ilusão. A única coisa que os espectadores podem fazer é cobrir os ouvidos e aproveitar o espetáculo maluco, deixando os comentários para mais tarde. Lançamento de um foguete. Os físicos dizem que um ruído de 160 decibéis pode causar danos mecânicos e surdez irreversível como resultado da ruptura do tímpano e do deslocamento dos ossículos auditivos do ouvido médio. Além disso, a vibração que acompanha esse ruído faz uma pessoa sentir desconforto e irritação, náusea e outras sensações desagradáveis. Nesses casos, é comum o surgimento de sentimentos de ansiedade e medo, perda de concentração, dor no abdômen e na coluna vertebral, falta de ar, dor de cabeça e coceira. Ou seja, tudo que um astronauta definitivamente gostaria de evitar em um momento tão crucial. Mas não se preocupe, tudo isso já foi pensado com antecedência. As naves espaciais são projetadas de tal maneira que, ao passar pela carcaça, o nível de ruído externo é reduzido a inofensivos 20 ou 30 decibéis, o equivalente ao volume do ronronar de um gato doméstico. Além disso, o barulho é silenciado com a ajuda do traje espacial usado pelos cosmonautas. Fogos de artifício. Quando se trata dos perigos potenciais da pirotecnia, costuma-se falar dos ferimentos e queimaduras terríveis, especialmente nas mãos. Mas acredite, essa lista não termina aí. Dependendo da potência, o volume da explosão de um dispositivo pirotécnico pode variar de 140 a 170 decibéis. E como já sabemos, esse nível de ruído é capaz de causar um grande número de consequências, algumas irreversíveis. Para que as comemorações não terminem em tragédia ou em uns 3 dias com um zumbido nos ouvidos, os especialistas recomendam afastar-se pelo menos uns 15 a 20 metros do local da queima de fogos. E além disso, usar protetores auriculares especiais. Isso é ainda mais importante para as crianças. Muitos cientistas acreditam que nós subestimamos muito o efeito do ruído cotidiano no nosso organismo. Segundo eles, os barulhos aumentam os níveis sanguíneos dos hormônios do estresse, cortisol, adrenalina e noradrenalina. E eles, por sua vez, afetam diretamente o coração e podem levar a uma morte prematura. Portanto, comprar um apartamento com janelas viradas para uma avenida movimentada definitivamente não é a melhor ideia. Afinal, nosso corpo reage ao barulho mesmo durante o sono. Baleia azul. Você já ouviu falar sobre os famosos cantos das baleias? Bem, se uma pessoa estivesse próxima aos cantores dessa canção, ela sofreria no mínimo uma ruptura do tímpano e, na pior das hipóteses, uma ruptura dos pulmões. A baleia azul é considerada não apenas o maior, mas também o mais barulhento mamífero da Terra, cujo canto pode alcançar 189 decibéis. Parece o cachorro, mano.
Essas criaturas são capazes de escutar umas às outras a uma distância de 1.500 quilômetros. No entanto, nas últimas décadas, essa distância tem sido cada vez mais reduzida devido ao barulho dos navios que navegam nos oceanos. Outro fato interessante, o tempo que leva para uma mensagem de uma baleia chegar a outra a uma distância tão grande é de 2.000 segundos, ou seja, cerca de meia hora. Caramba. Terremoto. Este desastre natural é conhecido pela humanidade pela colossal destruição que pode causar. Edifícios destruídos, deslizamentos de terra, tsunamis. O terremoto na ilha japonesa de Honshu, em 2011, por exemplo, deixou quase 16 mil mortos, mais de 6 mil feridos e 2.500 pessoas continuam desaparecidas. É claro, um terremoto é uma enorme onda sonora que se move pela crosta terrestre. Seu volume pode superar significativamente os 200 decibéis, e isso apesar de que esse nível de som já é considerado extremamente perigoso para o corpo humano. Bomba nuclear. Felizmente, apesar da humanidade ter desenvolvido a bomba nuclear há mais de 7 décadas, ela só foi usada uma vez. Os cientistas estimam que o volume da explosão das bombas lançadas pelos militares dos Estados Unidos sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945 chegou a 250 decibéis. Naturalmente, esse nível de barulho é capaz de causar morte certa, mas nas condições de uma explosão nuclear, ele, obviamente, não é o principal causador de mortes. Erupção vulcânica. Sim, em toda a história da existência da civilização humana, o som mais alto não foi o de uma explosão nuclear, e sim de uma erupção vulcânica, uma que aconteceu lá no século XIX. Foi na Indonésia, em 1883. A erupção do vulcão Krakatoa causou o mais poderoso tsunami da história da humanidade, e o som da sua explosão foi tão potente que pôde ser ouvido na Austrália, ou seja, a 3.500 quilômetros de distância. Segundo alguns relatos, a erupção foi ouvida até mesmo na ilha de Rodrigues, no Oceano Índico, localizada a 5.000 quilômetros da Indonésia. O volume da explosão foi tão ensurdecedor que rompeu os tímpanos dos marinheiros que, por acaso, estavam a 65 quilômetros do vulcão. O mais incrível é que a onda de som e de choque circulou o planeta 4 vezes, enquanto a uma distância de 160 quilômetros do Krakatoa, um volume de 172 decibéis foi registrado, o que já é quase fatal para os humanos. Segundo os cientistas, o epicentro da explosão chegou aos 300 decibéis. E galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, se inscrever. E galera, eu vou ficando por aqui. E tchau.